retomando a aula anterior, né? Nessa aula vamos fazer um resumo do método visto, né? Como resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, para resolver uma equação linear de primeira ordem, primeiro coloque na forma 1, né? Lembra qual é a forma 1, né? Essa é a forma 1 que a gente havia estudado na aula anterior, dy dx mais p de x vezes y igual a f de x, né? Identifiquem a função p de x para poder obter o fator de integração, onde o fator de integração mi de x nada mais é do que a integral de p de x dx, né? Multiplique a equação obtida em i pelo fator de integração mi de x, e assim você vai ter a nova equação, onde o que está no primeiro membro nada mais é do que a diferencial do fator de integração vezes a variável dependente em relação a x. E aí você integra ambos os lados dessa equação, né? Onde no primeiro membro fica ocupando o colchete, teorema fundamental do cálculo, né? E aí você multiplica tudo por e elevado a menos p de x dx, de sorte a isolar, né, a nossa função y de x. E assim obtermos a solução da equação diferencial linear de primeira ordem. Vamos ver isso através de exemplos. Primeiro exemplo, vamos resolver a equação x, que multiplica dy dx menos 4y igual a x elevado a 6 vezes e elevado a x. Primeiro passo, observar que o coeficiente do dy dx não é 1. Para que isso seja 1, basta dividir toda a expressão por 1 sobre o seu coeficiente. Ou seja, basta multiplicar toda a equação por 1 sobre x. E aí, dividindo ambos os membros da equação por x, né, ou multiplicar por 1 sobre x, você vai encontrar essa nova equação, onde fica fácil ver quem é o nosso p de x. P de x é o coeficiente de y, ou seja, é menos 4 sobre x. Assim a gente tem o p de x, consequentemente, vamos obter o fator de integração mi de x. Então, mi de x é a integral de p de x dx, onde p de x é menos 4 sobre x, colocando menos 4 em evidência. A gente vai ter, então, aqui que a integral de 1 sobre x elevado a n de x, jogando menos 4 para o expoente, propriedade de logaritmo, e aplicando mais uma propriedade de logaritmo, chegamos que mi de x é igual a x elevado a menos 4. Basta multiplicar a equação, essa equação aqui, estrela, pelo fator de integração, e assim chegamos a uma nova equação. Multiplicando, temos aí a nova equação, e lembrar que o que fica no primeiro membro nada mais é do que a diferencial do fator de integração vezes a variável dependente com relação a x, ou seja, é exatamente isso aqui, tá? E agora basta integrarmos os membros. Integrando o primeiro membro vai dar um colchete, integrando o segundo membro aqui não vou fazer aqui, mas integração por partes, basta chamar u de x e dv de ex du, ou x dx, aliás, e aí você usa dessa por partes, resolve, vai dar isso daqui você multiplica tudo por x a quarta e vai obter a solução da equação, tá bom? Então, vamos ver mais um exemplo. Neste caso, o coeficiente de y dx é 1, já fica bem claro quem é o p de x. P de x é menos 3. Portanto, se p de x é menos 3, basta calcular o fator de integração, que é elevado a integral do p de x. Como p de x é menos 3, então vai ficar e elevado a menos 3x. Portanto, multiplica toda a equação por esse fator, gerando essa nova equação, de sorte que o primeiro membro é a diferencial de quem? O fator de integração vezes a variável dependente com relação a x. Portanto, integrando isso aí, a gente vai ter isso. Basta multiplicar aqui por quem? Por y elevado e elevado a 3x. Multiplicando isso aí, a gente isola o y. Portanto, a gente tem a solução geral, né? Y igual a e elevado a 3x, tá bom? Vamos lá, seguindo o problema, resolvendo o PVI agora, né?
Veja que o coeficiente de y dx continua sendo 1, então, portanto, já está explícito quem é o p de x, é a função 2x, que é o coeficiente de y. Assim, a gente acha o fator de integração. O fator de integração, na verdade, vai ser e elevado a 2, a 2x, que é o p de x, põe 2 em evidência, integra o x, e aí você acha o fator de integração, que é elevado a x ao quadrado. Portanto, multiplica toda a equação por esse valor. O lado esquerdo, a diferencial é exata, lembra? O fator de integração vezes a variável dependente com relação a x, e aí integra tudo isso, e no segundo meio, mais uma vez, aplica integração por partes. Não irei fazer isso aqui, faço em casa, e agora multiplica tudo por e elevado a menos x ao quadrado, e assim você vai isolar o y, chegando que y é igual a 1 meio mais c vezes e elevado a menos x ao quadrado. Com isso, como é um PVI, a gente impõe a condição do PVI, onde diz lá que é y de 0 igual a menos 3, ou seja, isso corresponde a dizer que quando y for menos 3, o x será 0. E aí, lembrando que a expressão era y igual a 1 meio menos 7 meios g elevado a menos x ao quadrado, né? Só substituir e encontrar c igual a menos 7 e, consequentemente, encontrar a solução particular para o problema de valor inicial. Portanto, y é igual a 1 meio menos 7 meios g elevado a menos x ao quadrado. Essa é a solução do nosso problema de valor inicial. Vejamos mais um problema. Nesse problema aqui, você olha e percebe que esta equação diferencial não é separável, não tem como separar as variáveis, tampouco ela é homogênea, tampouco ela é exata e também não é linear na variável y. Porém, se invertermos as variáveis, teremos, inverte o primeiro membro, inverte o segundo membro. Ao inverter, nós teremos isso aí, onde passando aqui o x para o primeiro membro, você pode escrever a primeira equação original dessa forma. Observando essa equação, você observa que ela é linear. Essa equação aqui ela é linear em x, ou seja, ela é linear na variável x. Se ela é linear na variável x, então a variável x aqui você trata ela como variável dependente e a variável y como uma variável independente. Portanto, se o y é variável independente, então nosso fator de integração vai ser com relação à variável independente. Ou seja, o mid, aqui não tem esse menos aqui, tá, gente? Aliás, perdão, esse menos é porque o p de y aqui é menos 1. Então, aqui está certo, tá? Eu coloquei já em evidência, né? E aí, consequentemente, a gente já obteve aqui o fator de integração, vai multiplicar toda a equação por esse fator de integração. Ao multiplicar, você tem isso, lembrando que o primeiro membro é a diferencial exata do fator de integração, que é elevado a menos y, vezes a variável dependente, que nesse caso agora é x, e isso com relação à variável independente, que é a variável y, ou seja, d com relação a dy. E aí, você integra ambos os lados. Primeiro lado vai adaptar no colchete, segundo lado você vai resolver por partes, terça por partes, e aí, consequentemente, vai obter essa expressão, onde basta isolar o x e impor a condição inicial, você vai encontrar o c, e, consequentemente, você vai encontrar a solução geral. Cuidado para não confundir as coisas, tá? Nesse caso, a gente tratou o x como variável dependente, consequentemente o y como variável independente, tá certo? Não confundo esses papéis. Lá no teorema, não confundo essas questões, lá no teorema que a gente estudou para obter as funções, o fator de integração, né? Ora em relação a x, ora em relação a y, ora em relação a xy, cuidado que lá a gente estava sempre tratando o y como variável dependente e x independente, tá certo? Cuidado com isso. Aqui, nessa questão específica, a gente tratou o x como variável dependente e o y como variável independente. Não foi o caso que aconteceu lá. Então, portanto, cuidado com esses detalhes. E com isso, gente, faça os exercícios propostos no Google Classroom. Lá tem a lista 8. E eu também soltarei mais uma lista, porque esse assunto é muito importante, certo? Então, para que vocês fixem bem esse conteúdo, né, eu soltarei mais uma lista de pelo menos 5 questões. De sorte que vocês vão ficar com 10 questões para exercitar o assunto de equações diferenciais lineares. No livro do Denis Ziel, esses assuntos
estão sendo abordados na página 77 e 78, os exercícios, portanto, sugiro fazê-los. E se não der para fazer todos, faço pelo menos os de ordem ímpares, tendo em vista que tem a resposta atrás, certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula, da aula 14, aliás, aula 15, e fiquem com Deus. E até a próxima aula, e bom recesso a todos.